E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos um vídeo um pouquinho diferente, hoje vamos analisar a platina do Control, que tanto aí deu trabalho. Deu trabalho no sentido de ser demorado, né? Não porque o jogo deu trabalho. Lembrando que as informações que eu vou passar aqui é referente à experiência que eu tive com o game, tá? Não se refere à opinião de outros canais, até porque isso é muito pessoal, né? Eu sou muito de jogador que eu prefiro jogar, ter a minha experiência e aí sim eu informo se o jogo vale a pena ou não, como eu já discuti aí em live com a menção de outros jogos aí. O Control, ele é um jogo de terceira pessoa com elemento focado em ação, alguns pequenos elementos aí de hack and slash, né, que é aquele avanço dinâmico, né, mas ele tem poucas menções aí também de RPG na questão de árvore de habilidade, mas é bem pouco. O foco do game mesmo é a questão da ação. Tá? Então, alguns pontos positivos que eu detalhei no game. Mais uma vez frisando, é algo que eu estou achando da platina que eu tive e a experiência que eu tive com o game. Tá? Cada um tem uma opção, cada um tem uma opinião sobre um jogo. Não estou aqui para bater de frente com a opinião de ninguém, nem também fazer que vocês acreditam no que eu estou falando. Então eu espero que possa ajudar um pouco, se vale ou não a pena ter esse jogo, platinar esse jogo, terminar, e aí depois vocês comentem. Mas a minha experiência com o game é essa, tá? Alguns pontos positivos, galera. É o principal, fora de questão, que eu tenho aqui como ponto positivo é a jogabilidade. O game na parte de ação, ele tem uma jogabilidade maravilhosa, né? É muita informação, tá? Então o game é um exemplo. Se você for focar só em tiro e for avançando, você não vai conseguir. Você tem que mesclar tiro com as habilidades que a Jessie pega ao decorrer do game. Tem que mesclar combate solo, combate aéreo. O próprio game ele exige isso de você. Nos próprios chefes do game ele exige isso, que você não fique parado. E é assim que você consegue avançar no game. Outro ponto positivo que eu tenho é o gráfico. O jogo tem um gráfico excepcional. Tá? Ele não tem um dos melhores gráficos como o de outros jogos em terceira, como um exemplo The Last of Us, né? Que aí também é fora de questão aquele jogo. Mas ele tem um ótimo gráfico. Pelo que a empresa quer apresentar, sim, ele entrega um bom gráfico, mesmo com toda a parte de ação. Você vê poucos momentos de quebra de quadro, então isso é algo bem vantajoso para o game. Outro ponto positivo é o avanço gradativo do personagem. Como assim? Tem muitos jogos que quando você chega num certo momento você fica muito forte. Como exemplo, jogos da Ubisoft, você não se preocupa com o dinheiro naqueles jogos, independente de quais sejam. Pelo menos todas as experiências que eu tive até aqui foram assim. Então você joga 3, 4 horas de jogo, compra algumas habilidades chaves e você fica invencível. Então isso, no meu ponto de vista, deixa o jogo muito fácil, fica chato. O Control não tem isso. Eu tenho um modo de jogar que eu só vou avançando para as principais quando finalizo as secundárias, até porque eu tenho essa visão de platina, né? Então eu vou fazendo ao decorrer do jogo tudo para facilitar a minha jogatina, e isso no Control foi muito gradativo. A personagem vai ficando forte de acordo com os personagens vão ficando fortes. Não teve nenhum momento que eu fiquei tipo muito forte para o personagem ou ao contrário, no qual o personagem ficou muito forte para mim. Salvo exceção, o único momento do game que eu fui fazer uma expedição, que já era algo bem avançado e eu não tinha muitas habilidades, então isso acabou dificultando muito. Não que eu não conseguiria passar. Quem acompanha a live viu que eu conseguiria, mas é algo que, para passar dentro do tempo que o game pediu, eu não conseguiria ainda. Então é o único momento que essa parte gradativa atrapalhou. Mas fora isso, o jogo flui naturalmente. Você vai ficando forte de acordo com o que vai avançando. Você nem vai percebendo que você vai ficando forte. Isso que é o avanço gradativo. Outro ponto positivo para fechar que eu tenho é a história. Ela é um pouco complexa, né, mas eu gosto desse tipo de história, então você vai jogando o game, mas você só consegue realmente entender o game nos 5 últimos minutos finais do game. Como assim? Você vai jogando achando que o game vai tendo um fluxo de história, vai indo para um lado, você não vai entendendo muito bem, até porque a narrativa é um pouco complicada no game. As conversas com os NPCs é um pouco bagunçada. Tem NPC que vai para um assunto meio pessoal, outro já coloca uma história no meio, outro coloca outra, outro coloca a história realmente do game. Como exemplo, a doutora que pediu uma missão dos mofos, né? Então ela coloca algo que você entende o porquê que tem aqueles mofos, porquê que ele tem esse tipo de. Como é que eu posso explicar?
esse tipo de afeição no personagem, o porquê que afeta desse jeito nos mofos, isso é legal, você vai entendendo. Então, para você realmente entender 100% da história, você teria que ler todos os colecionáveis, isso ficaria fora de questão para um game que tem quase 400 colecionáveis, né? Então, acho que poderia melhorar um pouquinho aí, mas num todo a história é espetacular. No último capítulo, quando você finaliza, você tem mais um ainda depois, como se fosse tipo um prólogo, e explica, ele amarra, né, a história, o porquê que a Jess está ali, que ela vai em busca do irmão, e aí o conselho acaba camuflando muitas coisas, então você acaba informando realmente o que acontece. Isso é ótimo. Alguns pontos negativos sobre o game. O principal, ao meu ponto de ver, o mapa é muito confuso. Né? Ele lembra muito alguns mapas dos Residentes antigos, mas ele trava. Em alguns momentos você está no lugar, você precisar ir para aquele lugar, você está exatamente onde o game pede, e na verdade é 2, 3 cômodos à frente. Não que você não tem que explorar, tem que estar naquele lugar, mas o mapa é muito confuso. Tem certos momentos que ele não abre, fica só o nome, não abre o desenho do mapa, você tem que sair e entrar de novo para ele poder abrir. Isso é algo horrível, até porque o mapa é dinâmico, né? Então imagina você está no meio do combate e vai ver se é aquele lugar, e aí não é porque você não consegue ver onde é que você está, então isso atrapalha muito no jogo, muito no jogo. Outro ponto negativo é os chefes do game. Eles são praticamente iguais. Né? Se você acha que eu enfrentei 3 chefes que são diferentes, os outros que apareceram depois, eles foram praticamente iguais, só repete. Então você tem uma dificuldade para aprender a dinâmica do chefe, mas quando ele aparece novamente, acaba ficando fácil. Né? E isso é algo totalmente negativo. Poderia mudar um pouco, poderia ter mais opções, chefes diferentes, que isso acarretaria você travar um pouco mais no game, e isso ficaria melhor, ao meu ponto de vista. Eu gosto de ter chefes diferentes, não o mesmo chefe. Eu entendo também que a lógica do game, eu sempre falei nas gameplays do Control, ele lembra muito Matrix, como se fossem duas realidades. Então o chefe na realidade lá, ele é praticamente a mesma entidade. Né, como o antigo que você enfrenta, como o âncora, outras opções que você acaba enfrentando também. Então ele tem que ser a mesma entidade lá, só que repetida várias vezes. Né? Isso é algo negativo, ao meu ponto de vista, não é legal. Referente à platina, galera, a platina dele eu considero muito fácil. Né? Então, tipo, de uma escala de 0 a 10, eu colocaria um nível 3 ali de platina. O game ele já começa a ter uma facilidade que ele não exige você de jogar 2 vezes. Tem muita gente que procura platinas exatamente por esse motivo, que não quer ficar jogando 2, 3 vezes o game. Eu não ligo muito de jogar 2, 3 vezes, desde que o game seja atrativo, mas o Control em si ele não exige. Então você pode jogar tranquilamente, não precisa se preocupar com o troféu ao decorrer da sua experiência, você consegue sim buscar os troféus após concluir o game. Tá? Então esse é um ponto positivo para quem busca uma platina rápida. Falando em rápida, referente à questão de tempo, ele tem aí uma média aí de 15 a 20 horas, isso é rápido. Para quem não acompanha muito aí platinas, você já fala, uma platina de 15, 20 horas jogando é muito tempo. Não é. Uma platina demorada. Um exemplo, The Witcher. The Witcher tem uma platina de 120 horas, né? Então isso é uma platina demorada. Mas o Control não é. 15, 20 horas é muito pouco tempo. Tem jogo que você não tem isso nem de game. Como exemplo, The Last of Us Part 2, você tem 32 horas. Quando você é muito rápido, bom na primeira jogada, 25. Só de jogo. Então isso não é uma platina demorada. Não tem troféu perdível, isso é ótimo, porque tem muita gente que acaba jogando, tem troféu perdível. Você termina o jogo inteiro, chegou no final do jogo, um troféu faltou, porque você perdeu no capítulo específico. Você tem que jogar o jogo de novo para poder pegar esse troféu. O Contra ele tem a seleção de capítulos, então você consegue repetir um episódio. Então, por mais que teria um troféu perdido, você conseguiria voltar no episódio específico para poder fazer esse troféu e acabar pegando a sonhada platina. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. O Contra em si ele é um ótimo game para o que a empresa quis entregar, que é ação frenética do começo ao fim do game. Tem o lado negativo, que tem certos momentos que não tem essa ação, mas a parte de combate é muito boa. Vale a pena sim jogar, vale a pena sim platinar. É um ótimo game que eu aconselho vocês sem sombras de dúvida. Separei um vídeo aí especial do Control que eu achei sensacional, que foi ele que me fez sim ter vontade de platinar esse game, porque ele retrata exatamente isso na questão de ação, história, dinâmica, o jogo vai fluindo
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, compartilha, deixa aquele like, deixa nos comentários o que vocês acharam aí da jogatina e da minha opinião. Lembrando que, se vocês tiverem uma opinião diferente, deixa aí nos comentários sim, para nós ter essa troca de figurinha sobre alguns jogos. Vou trazer mais jogos, mais platinas no canal, mas hoje fica aí com o vídeo e até a próxima. Ótima noite para todos. Forte abraço. You called me. So here I am. Things change when you become director. Something's coming. Something unbelievable. Unknowable. Chaos of biblical proportions.